Fala galera do canal Resenha Esportiva, hoje o nosso vídeo é sobre os 5 maiores jogadores de todos os tempos do Clube Atlético Mineiro, o clube que possui mais de 100 anos de história e que já mostrou jogos épicos no decorrer do tempo. Antes de começar o vídeo, você que ainda não se inscreveu no canal, clique no link da descrição do vídeo, ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Já ia me esquecendo de pedir para compartilhar o vídeo e deixar aquele like. E na quinta posição desse vídeo, o goleiro Vitor, mais conhecido como São Vitor do Horto. Neste ano de 2012, o ex-presidente do Atlético Mineiro, Alexandre Calil, fechou o contrato com o goleiro por 5 temporadas. O goleiro chegou para suprir uma carência deixada por Diego Alves, hoje goleiro do Flamengo, que saiu do clube em meados de 2007. Vitor foi o goleiro titular na campanha que o Galo fez no Campeonato Brasileiro de 2012, onde conseguiu ser vice-campeão e levar o Atlético para a Copa Libertadores da América de 2013. Vitor voltou a ser convocado para a seleção brasileira, após ficar mais de um ano sem vestir a camisa amarelinha. A temporada foi elogiada pelo próprio goleiro, que pela hospitalidade e receptividade da torcida atleticana, disse parecer estar há anos jogando pelo clube. Em 2013, mais precisamente em 30 de maio de 2013, o goleiro fez a maior defesa da sua carreira, quando defendeu um pênalti cobrado por Riascos, aos 47 minutos do segundo tempo, contra a equipe do Tijuana. Tal defesa impediu o gol que eliminaria o Atlético da Copa Libertadores, classificando-o para a fase das semifinais e tornando-se o herói daquela partida. No jogo de volta da semifinal contra o New Old Boys, diante da torcida no Estádio Independência, Vitor defendeu a última cobrança da equipe adversária na disputa de pênaltis, selando a classificação do clube para a final da Copa Libertadores da América. A partir de então, o goleiro se consagrou e foi nomeado São Vitor do Horto. Na final contra o Olímpia, foi o melhor jogador da partida, defendendo mais um pênalti e consagrando o Galo campeão da Copa Libertadores da América em 2013. Já em 2014, continuou marcando a sua história no Clube Atlético Mineiro, quando consagrou-se novamente campeão da Copa do Brasil. Quarta posição do nosso vídeo, Éder Aleixo. Éder Aleixo foi um dos principais jogadores na história do Galo, habilidoso com a perna esquerda e dono de um chute forte. O jogador recebeu vários apelidos como Canhão e a Bomba de Vespasiano. Em suas 3 passagens pelo clube, o ex-ponta esquerda conquistou 6 títulos mineiros, além de ser um dos principais artilheiros, marcando 122 gols. Nos seus primeiros anos no Atlético, Éder Aleixo, sempre declarado de coração atleticano, procurava imitar as jogadas de Buião, um grande jogador que passou pelo Galo. Desde criança, só se interessou pelo futebol quando seu pai, José Aleixo de Assis, começou a levá-lo para assistir todos os jogos do Galo, contra a vontade de sua mãe. Estreou no profissional alviverde em 1976. Foi numa partida contra o Grêmio, então comandado pelo mestre Tele Santana, que Éder começou a ser apontado como um dos mais certeiros batedores de falta do país. Tele não teve outra escolha, a não ser a pedir à diretoria do tricolor gaúcho que o levasse para o Sul, o quanto antes. Em 1977, pelo time gaúcho, Éder tornou-se a grande ameaça aos goleiros do Internacional, o famoso time arquirrival do Grêmio. Foi jogador fundamental na conquista dos títulos estaduais de 77 e 79 pelo tricolor gaúcho. Conquistou o Sul e foi considerado o melhor de sua posição neste período que passou no tricolor. Éder, a essa altura, já era um grande destaque no futebol nacional, cobiçado por vários clubes brasileiros e estrangeiros. Foi o Galo Mineiro que o adquiriu em troca pelo meio-campo Paulo Isidoro. Éder Aleixo no Galo. Evidente, sua troca foi facilitada pelo fato de Éder ser atleticano apaixonado desde criança, que viria a se tornar o grande canhão mineiro. O jogador viveu no Atlético a fase mais bela e polêmica de sua carreira no futebol.
Pouco motivado no Grêmio de Porto Alegre, Éder conseguiu a inimaginável façanha de bater os sagrados Reinaldo e Cerezo na preferência da massa atleticana. Nesta mudança para Belo Horizonte, abandonou alguns vícios, deixou de fumar, por exemplo, adquiriu alguns hábitos saudáveis, passou a treinar mais e dedicou atenção especial ao desenvolvimento de seu chute. Em consequência, começou a marcar gols olímpicos e suas cobranças de falta tornaram-se mortais. Só não conseguiu mudar o temperamento explosivo. Éder, bonito e namorador, chamava a atenção das mulheres e era visto com frequência em bares noturnos e boates da capital mineira. Porém, soube dosar e amenizar sua imagem de vida boêmia com seu belíssimo desempenho em campo, sempre com jogadas espetaculares e gols incríveis. Foi fundamental para consagrar o Atlético pentacampeão mineiro no início dos anos 80, uma época de grandes glórias para o Galo, onde junto com ele brilharam outros grandes jogadores como Reinaldo, Cerezo, Luizinho, Nelinho e João Leite. Neste período, foi o jogador com maior número de convocações para a seleção brasileira, treinada por Tele Santana, seu descobridor e fã, onde foi titular absoluto. Em 81, nos jogos preparatórios da seleção, Éder foi um dos grandes destaques nas partidas contra Inglaterra, França e Alemanha. Em 1982, no Mundial na Espanha, a tristeza da derrota para a Itália foi compensada pelo ego vaidoso do ídolo mulherengo, que recebeu 16 mil cartas femininas. Recebeu em 1983 o prêmio Bola de Prata no Campeonato Brasileiro pela revista Placar. Seu futebol cobiçado por clubes do mundo inteiro foi alvo do Rahan, um clube dos Emirados Árabes, que ofereceu 7 milhões de dólares pelo ponta esquerda. Se aceita, seria a mais vultuosa transição de toda a história do futebol até o momento, depois da compra do argentino Dieguito Maradona pelo Barcelona por 8 milhões de dólares. O então presidente do Atlético, Elias Calil, recusou a proposta com certa serenidade. Calil agiu com coração de torcedor e constatou que Éder era insubstituível, pois apesar de todo aquele dinheiro na mão, não conseguiria comprar nenhum jogador que chutasse como ele. E assim repetiu, e não para outros clubes internacionais que cobiçaram seu passe, como Roma, Milan, Barcelona, Sporting de Portugal e Atlético de Madrid. Éder Aleixo saiu do Atlético em 1986 para vestir a camisa de vários outros clubes pelo país. Passou por Internacional de Limeira, Palmeiras, Santos, Sport Recife, Botafogo e Cerro Porteño. Retornou ao Galo no biênio 89-90. O clube alvinegro pagou 58 milhões de cruzados pelo seu passe e ambos concordaram em um contrato por 1 ano. Saiu do Atlético logo em seguida, retornando a Belo Horizonte em 1993 para ser campeão da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Voltou para o Atlético em 1994 para vencer seu último estadual pelo Galo em 1995. Onde ao todo fez 368 partidas e 122 gols. Terceira posição do nosso vídeo, Toninho Cerezo. Antônio Carlos Cerezo, mais conhecido como Toninho Cerezo, foi um dos principais jogadores na história do Clube Atlético Mineiro. Entre os anos de 1974 e 1983, conquistou 9 títulos e participou de 2 Copas do Mundo. Aos 48 anos de idade, voltou ao Galo para fazer sua partida de despedida na Copa Centenário de Belo Horizonte. Estreia como profissional pelo Galo. Ganhou a posição de titular no time alvinegro, onde vestiu a camisa 8 por 10 anos consecutivos. Neste período foi 6 vezes campeão mineiro, 76, 78, 79, 80, 81 e 82. 2 vezes vice-campeão brasileiro, 77 e 80. Foi considerado herói na conquista do estadual de 1976, acabando com a hegemonia de 4 anos do rival Cruzeiro. Ao lado de Reinaldo, formou uma das maiores linhas de ataque de todos os tempos do Clube Atlético Mineiro. Somente a presença dos dois em campo bastava para intimidar os adversários.
Foi com essa grande dupla no ataque que a conquista do Mineiro em 1981 tornar-se realidade. Como capitão do time, Cerezo ficou conhecido por ser um capitão da paz. Dois fatos culminaram neste apelido. Primeiro, quando o ex-goleiro Ortiz reapareceu após abandonar o clube, ficou sem direito a salários e foi proibido de treinar. Foi Cerezo que conseguiu uma licença para que Ortiz voltasse a treinar, ainda que em separado, e comandou uma coleta de dinheiro para que ele pudesse pagar suas despesas de alimentação e hotel. O segundo episódio aconteceu quando o jogador Ney Dias ameaçou o técnico Procópio de morte e só voltou ao time por influência de Cerezo. Ao todo, fez 400 jogos pelo Galo, marcando 53 gols. Após encerrar a carreira como jogador, Toninho Cerezo tornou-se técnico, chegando a comandar o Galo no início de 1999. A vice-liderança do nosso Top 5, nada mais, nada menos que Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho, eleito um dos maiores jogadores de todos os tempos, chegou ao Atlético no dia 4 de junho de 2012. O jogador foi anunciado como reforço do Atlético para o restante da temporada. Sua chegada ao Galo gerou uma repercussão internacional. Jornais e TVs de todos os cantos do planeta trataram de divulgar a nova contratação pelo Galo. O contrato com o jogador era válido até 31 de dezembro de 2012, embora tenha sido relacionado para a partida contra o Bahia pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro não transferiu a documentação do jogador, impedindo o mesmo de ser regularizado no bid da CBF. Em sua primeira partida diante da torcida do Atlético, o meio-campista precisou de 35 minutos para marcar o primeiro gol no clube. Após uma penalidade sofrida pelo atacante Jô, o camisa 49 bateu com precisão no ângulo direito, sem chances para o goleiro Felipe. Em tão pouco tempo, o jogador tornou-se intocável na equipe alvinegra, sendo decisivo com os passes milimétricos, gols importantes e jogadas sensacionais. Para o técnico Cuca, o meio-campista é uma espécie de termômetro da equipe. Em seu primeiro clássico estadual, o jogador fez um gol antológico, partindo do meio do campo. Na sequência, deixou dois marcadores pelo caminho e bateu cruzado, fora do alcance do goleiro Fábio. Para o atacante Guilherme e o presidente Alexandre Calil, o gol valeria uma placa no Estádio Independência. No retorno do Brasileirão, Ronaldinho fez duas atuações que ganharam destaque em todo o planeta. Após a morte do seu padrasto no dia 5 de outubro, o jogador optou por jogar e prometeu uma homenagem ao familiar. E como atuação de gala, marcou 3 gols, deu passe para outros 2, conquistando o troféu de craque da rodada, com a nota 10 pelo site Globoesporte.com. 4 rodadas após esse feito, foi a vez de tirar uma nota 9 na decisão contra o Fluminense. Ainda no primeiro tempo, marcou um belo gol de falta, mas a arbitragem, de forma incorreta, anulou o gol. Mesmo assim, ajudou o Galo com 2 assistências precisas, sendo a segunda no último lance da partida, para o gol do zagueiro Leonardo Silva. Na antepenúltima partida do Nacional, evitou a primeira derrota do Atlético no Independência. Já aos 45 minutos do segundo tempo, após bate e rebate na zaga do Atlético Goianiense, o meia chutou seco no canto direito para igualar o placar por 2-2. Ao final da partida, a torcida do Atlético cantou "Fica Ronaldinho" nas arquibancadas do estádio, e o jogador rasgou elogios à massa alvinegra. Antes mesmo de terminar o Campeonato Brasileiro, a diretoria do Atlético oficializou a renovação de contrato do atleta, através do Twitter do presidente Alexandre Calil. Ainda no mesmo dia 28, Ronaldinho concedeu entrevista coletiva na cidade do Galo e afirmou que a torcida do Atlético pesou na decisão para sua renovação. O contrato foi válido até o final de 2013. No ano de 2013, iniciou para o meio como terminou a temporada anterior. Grandes apresentações, gols e várias jogadas geniais. Grande astro do Atlético na Copa Libertadores, voltou a vestir a camisa 10 e chamou a responsabilidade para si no torneio internacional.
Na primeira fase não poderia ter sido melhor. 5 vitórias em 5 jogos. Classificou o Galo de forma antecipada e batendo clubes expressivos da América do Sul como São Paulo. Já classificado para as oitavas de final, o Atlético fechou a primeira fase contra o São Paulo no Morumbi, em um jogo que só valia para o clube paulista. No intervalo da partida, Ronaldinho pediu que o time se divertisse e utilizasse para a partida como treino para a fase de mata-mata. Mal interpretado pela imprensa e até por jogadores do São Paulo, os dois clubes se encontraram novamente na fase de oitavas. No jogo de ida em São Paulo, vitória do Galo por 2-1 com direito a gol de cabeça do R10. Em Belo Horizonte, um novo triunfo e de forma massacrante, 4-1, com assistência do craque. Após a partida, o meio comentou o que disse na frase de grupos e ainda ironizou: "Quando tá valendo, afirmou com um sorriso em seguida. A decisão da Libertadores de 2013 era contra o tricampeão Olímpia. Com casa cheia no Paraguai e muita marcação por parte dos adversários, Ronaldinho praticamente não conseguiu mostrar seu bom futebol. No segundo tempo, o técnico Cuca sacou o jogador de campo para colocar Guilherme. Dias após o acontecimento, o comandante afirmou que aquela substituição era para mexer com o brio do jogador, que saiu irritado de campo e que poderia o motivar para o grande decisão em Belo Horizonte. No confronto do Mineirão, o Atlético precisou de muita paciência para furar a retranca do time paraguaio. E em grande parte do jogo, o meia chamou a responsabilidade, buscando jogadas e até chutes de longa distância. Os gols de Jô e Leonardo Silva levaram o Galo para a prorrogação, que terminou sem gols. Na decisão, o camisa 10 era o último a bater, mas com 2 cobranças desperdiçadas pelo time paraguaio, Ronaldinho Gaúcho nem precisou de bater a penalidade. Após o fim da partida, o meia desabafou e agradeceu o técnico Cuca. Abre aspas, era o que me faltava, falaram que nós éramos um time de renegados. Fala agora, Jô está acabado, Ronaldinho está acabado. Demos a volta por cima e demonstramos que não é assim. Cuca é meu parceiro desde quando eu era pequeno. A torcida me abraçou. É a minha maior alegria dar essa conquista ao torcedor. Desabafou o bruxo. Com a conquista da Copa Libertadores de 2003, Ronaldinho Gaúcho se tornou o primeiro jogador de futebol da história a conquistar a Copa do Mundo, Champions League, Libertadores da América e o troféu de melhor jogador do mundo e, de quebra, um dos maiores ídolos do time do Atlético Mineiro por todos os tempos. E na primeira colocação do nosso Top 5, os 5 maiores jogadores de todos os tempos do Clube Atlético Mineiro, Reinaldo. Rei, Reinaldo é nosso rei. Era assim que os torcedores do Clube Atlético Mineiro saudavam seu principal craque. José Reinaldo de Lima era um atacante diferenciado, a centroavantes trombadores, ao estilo de Dario, o Dadá Maravilha, que fazem muitos gols, e a centroavantes habilidosos, mas nem sempre goleadores. Mas Reinaldo era trombador, driblava como poucos e fazia muitos gols, às vezes gol de uma beleza incomparável. Barbatana, técnico do Juvenil do Atlético, ouviu que havia num cracaço em Ponte Nova e levou para Belo Horizonte. Aos 14 anos deveria jogar no Dente de Leite, mas decidiram colocá-lo no Juvenil. Tele Santana pôs o menino para treinar com o time principal. Abusado, o garoto driblava todo mundo, desmoralizando jogadores consagrados como Grapete e Vantuir. Dario teve de acalmá-lo, pois chegaram a agredir o jovenzinho. Tele Santana e Barbatana ficaram de queixo caído com a habilidade e a coragem de Reinaldo. Mais do que depressa, com receio de perder o jogador para o Botafogo, onde jogava um irmão do adolescente, o Atlético providenciou um contrato para aquele que diziam era o novo Pelé. O clube começou a bancá-lo para jogos de Dente de Leite do Juvenil. No fim de 1972, já estava jogando no Juvenil. O técnico do Atlético convocou para jogar no time principal na disputa da Taça Minas Gerais de 1973. Ele tinha 16 anos,
Barbatana desaconselhou, mas não adiantou. O garoto sofreu uma contusão grave que viria a lhe causar problemas por toda a vida. Dario disse que ao ver Reinaldo jogar, apressou-se a pedir à diretoria que o vendesse para o Flamengo. Não queria no futuro ficar na reserva. Reinaldo jogou pela primeira vez como profissional em 28 de janeiro de 73. O Atlético perdeu para o Valério por 2-1. No jogo seguinte, no empate de 2-2 com a Caldense, Reinaldo fez seu primeiro gol pelo time profissional. O zagueiro Buzuca, um gigante, bateu sem dó no garoto de 16 anos, chegando a acertá-lo com socos e pontapés. Toninho Cerezo diz que Reinaldo era veloz, forte e finalizava de pé direito, esquerdo. Adorava dar uma caneta. Se o cara lhe dava um carrinho, ele dava um chapéu. Pensava antes no adversário, tinha um raciocínio incrível e com uma calma incrível, um espetacular jogador. O primeiro parceiro de Reinaldo no ataque era Marcelo Oliveira. Em 1974, Cerezo, de volta ao Atlético, lançava e Reinaldo fazia os gols. Eu sabia exatamente onde queria a bola. Quando ele pedia na frente, na verdade, queria nas costas e vice-versa. E eu só enfiava a bola, adeus viola. Quando ele arrancava, tinha uma velocidade que era a coisa mais linda. Depois que ele tomava a frente, já era. Só paravam na porrada, assim disse Cerezo. Reinaldo era um driblador excepcional, mas tinha a objetividade de Messi, daí ter feito vários gols na carreira. No time profissional, o adversário de Reinaldo era o centroavante Campos. Como o Rei era muito novo, o técnico não quis escalá-lo como titular, optando por Campos, mais experiente. O Cruzeiro acabou campeão. Em 1976, Reinaldo finalmente deixou de ser príncipe e se tornou rei. Soberano da nação atleticana, começou a ser recebido pelo país. Neste ano, os torcedores do Atlético começaram a entoar no Mineirão: Rei, 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 Reinaldo é nosso rei. Tudo começou com uma jogada de gênio, que nem resultou em gol. Surgiram os reinaldistas. As pessoas iam ao estádio para vê-lo jogar, mesmo os torcedores dos outros clubes. Quando 80 mil pessoas gritavam: Rei, 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 Reinaldo é nosso rei, até o adversário se curvava. Era um espetáculo, relatou Paulo Isidoro, craque do Atlético. Naquela época, o Atlético jogava quase sempre para um estádio lotado com mais de 50 mil pessoas. Então é isso, pessoal. Ficou aqui nosso vídeo do Top 5, os 5 maiores jogadores de todos os tempos do Clube Atlético Mineiro. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, compartilha e faça nosso canal e nosso vídeo chegar para outras pessoas. E você que não é inscrito no canal, clique no link da descrição desse vídeo e se inscreva no nosso canal Resenha Esportiva.